Pronto, então vamos aqui, eu vou gravar aqui, certo? Fazendo essa peça. Vou renomear, o nome dela vai ser... Cadê ela aqui? Não, essa aqui também. Tá aqui. É crosshead. Essa aqui. Pronto, então a peça é essa aqui, crosshead. Qual é o plano ideal de desenhar essa peça? Certo? Pode ser tanto no frontal quanto no plano esquerdo, certo? Então a gente, basicamente, a gente pode fazer ela numa etapa só ou duas. Eu vou fazer ela numa etapa em duas não, várias, né? Quando eu falo uma etapa só, a primeira extrusão pode ser uma etapa ou duas, que é a extrusão de um bloco depois de outro bloco. Eu vou fazer com uma etapa, o bloco completo. Então a gente tem uma peça de 50 milímetros com uma parte sobressalente de 14 e mais uma de 26 menos 14, que dá 12. Pronto, obrigado. Então vamos lá. Vamos fazer no plano frontal, Shift 1, e vamos fazer aqui uma linha. Essa linha vai ter 50, tem 14 de altura. E aqui, malta, tem uma coisa assim. Essa posição desse ponto para cá vai depender das distâncias que a gente vai ter mais à frente. Esse eu vou ignorar para já, e os outros eu vou posicionar. Então, esse eu ignoro, vou subir aqui, isso aqui tem 12. Aqui a gente tem 15, que é a altura da zona lá do bloco. Aqui a gente também vai ter 15 e a gente fecha a nossa peça aqui. Ou seja, o que ficou de informação no resto da peça aqui é 15, 15, 30, 50 menos 30, aqui tem que ter 20, certo? Então 14, 12. Vou carregar OK e a gente tem aqui uma extrusão. Essa extrusão vai ser o tamanho total da peça, que é 10 milímetros. Então vamos para cá, selecionamos Extrude, fazemos isso aqui e a extrusão é 10. Essa peça ela é cortada, né? Então a gente tem um corte frontal aqui, num retângulo de, deixa eu ver aqui, 10 milímetros ao total da peça. Isso também pode ser feito de duas formas. Eu posso cortar aqui no frontal ou eu corto aqui à esquerda. Eu vou cortar no frontal. É um retângulo de 10 milímetros de altura, centrado nessa zona inferior da peça. Então, vou vir aqui, Sketch, nessa face. Deixa eu só ocultar esses planos que eu não quero vê-los. E agora, nessa zona, eu vou fazer um retângulo de 10 milímetros de altura, centrado na peça. Então, ele vai ter 10. Perdão, aqui é que é 10. Daqui para aqui é 10 milímetros. Se eu tenho 14 daqui para aqui, significa dizer que eu tenho 2 milímetros de diferença dessa zona para essa. Por quê? 14 menos 10 dá 4. 4 a dividir por 2, vai sobrar 2 para cá e 2 para aqui. Vou carregar OK e vou fazer a extrusão com remoção. Então, seleciono essa zona, peço para remover, não é True All, e vou estabelecer a profundidade desse corte, que é 7 milímetros. Então, 7 milímetros de corte. Não é um corte passante. Então, agora eu vou ter mais um corte aqui nessa zona. Seleciono a zona, Sketch, e vamos ver lá o corte que nós temos. Nós temos aqui um corte com 6 milímetros, é um corte passante, certo? Ele passa aqui a peça. Ele tem 6 milímetros de comprimento. E entre as zonas dos arcos, olha, daqui para cá, eu tenho 32. Então, eu tenho uma linha de 32 com um slot de 6. Prestem atenção nessa ferramenta que eu vou usar agora. Então, eu tenho 32 e ele é centrado, certo?
eu vou vir aqui e vou pegar o centro da peça com a ferramenta linha a partir do midpoint line. Então, eu vou pegar aqui, ó, o midpoint line, posso pegar aqui o midpoint line também, ó, e já está aqui. Consegui pegar os midpoint lines. Arrasto para a esquerda e vou estipular 32 milímetros de tamanho da linha. Essa linha, midpoint line, significa dizer que ela vai começar do centro para as pontas, certo? A midpoint line. Por isso que o nome dela é midpoint line. Começa do centro e se estende para as pontas. Como eu consegui pegar esse centro aqui e esse, vejo que ela já está escura porque eu determinei o comprimento dela de 32 milímetros. Eu vou só converter ela para uma linha de construção, aqui, ó, selecionei a linha e agora ela é convertida em construção, porque nós vamos usar uma ferramenta chamada slot, que ajuda a gente a fazer um tipo de figura bem específico, que é essa figura aqui, ó, que a gente está fazendo. Então, vou selecionar aqui a opção slot, está nessa setinha aqui, embaixo do offset. Se eu não encontrar, eu venho aqui na procura, escrevo slot, e ela vai estar aqui, ó, slot. Carrego nela, e o que é que eu preciso fazer? Só selecionar a linha, ó. Vejam lá, selecionei a linha e ele já está atribuindo um slot, só que de quanto? 20 milímetros de diâmetro. E quanto é que a gente precisa lá? 6, né? Se eu carregar aqui, ó, em 6, carrego com o botão do rato principal e vejam lá, já criou o slot. Vou carregar em OK. Agora eu vou vir aqui novamente em Extrude, vou selecionar a face, é uma remoção, pode ser True All e OK. Já tenho mais uma parte feita. O que é que falta agora? Os dois furos. Um furo na parte superior e um furo na parte lateral da peça. Vamos começar pela parte superior. Então, vou vir aqui, Top, selecionar a face, Sketch. Esse furo vai estar centrado, né? Então, vou fazer a marcação de um ponto aqui, ó, certo? Horizontalmente centrado. E centrado aqui, né? Agora, em relação à posição horizontal ainda, à esquerda eu vou dimensionar o distanciamento desse furo em relação à aresta da esquerda. E essa distância vai ser 25, certo? Então, agora eu já tenho ele verticalmente centrado e horizontalmente posicionado, que é a posição de 25 milímetros à esquerda ou à direita, né? Porque ele é centrado. Vou carregar em OK. Vejam lá o pontinho que está aqui. Venho agora na ferramenta Roll. E esse furo é um furo métrico, simples. Não é tapped, ele é um drilled. E ele é um drilled de, vamos ver lá, é um drilled de 5 milímetros de diâmetro. Então, drilled de 5, já está tudo aqui, seleciono a posição. E agora, eu só vou especificar a altura desse furo. Vamos ver aqui qual é a altura dele. 10 milímetros. Então, venho aqui, onde nós temos essa posição. Veja que está bloqueado, porque eu quero um blind. E por isso que aquele está bloqueado. Carreguei em 10, OK. E agora o furo já está ali. Agora o que é que eu vou fazer? O próximo furo do lado direito aqui, certo? Ou esquerdo. Seleciono a superfície. Vou carregar com o botão direito do rato para ela ficar de frente para mim, ó. Selecionei, ó. E venho aqui em View Normal To. Vejam o que ele faz, ó. Vira para ficar na posição que eu quero. Posso fazer aqui também, ó. View Normal To. Ele vai sempre colocar o View Normal To a posição de frente para mim. View Normal To. E aqui eu vou fazer o meu novo furo. Sketch, selecionar a face e vou posicionar o furo. Aqui, pelo que o que consta aqui, isso é um furo centrado. Veja que ele não há indicações de posicionamento, então significa dizer que ele vai ser centrado naquela superfície. Então, se eu vier aqui e procurar o centro dessas duas posições, eu tenho a posição do meu furo já marcada. Agora, seleciono a ferramenta Roll, seleciono o ponto. E esse tipo de furo não é um furo, continua sendo um furo simples, mas não é um drilled. Qual tipo de furo vai ser? Tapped, porque a gente está falando de um furo M4,5. Então, vamos lá fazer. É um furo tapped. E em vez de ser M5, ele vai ser M4,5, 0,75 o passo. E a termination dele é up to next, né? Porque é até encontrar o próximo. Então, carregue em OK e já tenho aqui
os dois furos. Vou visualizar aqui, ó, em Translucid, para a gente ter mais ou menos a visualização da peça. Então é aqui, ó, em vez de Shaded with Edges, nesse bloquinho ali, eu seleciono Translucid e ele vai deixar a peça transparente e eu consigo visualizar as features dela. E agora a única coisa que falta é fazer o chanfro, certo? A indicação dos chanfros aqui não está sendo indicado, não disse aqui qual o chanfro, só diz o chanfro total da peça. Vamos colocar de 0,5 a 45 em todos os lados. Então, vou vir aqui, seleciono o chanfro, aqui, já está ali, já pegou tudo. Deixa eu só colocar ela normal de novo. Aqui também. Vai ser 0,5. E aqui na parte de cima também. Ok? E tá, peça chanfrada e com a rosca.